Meu querido irmão, minha querida irmã, é a palavra do Senhor chegando aí até você mais uma vez. Hoje nós ficamos com o Evangelho de Lucas, no seu capítulo 12, versículos de 39 a 48. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados. Minha gente, é o Senhor dando uma ordem para nós, de ficarmos preparados, vigilantes, acordados, que saiamos do torpor que toma conta do nosso coração, da nossa alma e dos nossos olhos. Não podemos viver neste mundo como se estivéssemos dormindo. Fiquemos preparados. E por que o Senhor está dizendo isso? Porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Nós não sabemos o dia do Senhor. Pode ser que muitos já tenham perdido a esperança. Muitos católicos nem acreditam na vinda gloriosa de Jesus. E tantos católicos nunca nem ouviram falar disso. Que Jesus voltará, que Jesus virá, que Ele se manifestará na sua parousia. E é por isso que vivem como se a vida terminasse nessa terra, como se a vida acabasse aqui, como se a morte fosse a última palavra. Até acreditam numa ressurreição, mas uma ressurreição misturada com tanta besteira e às vezes até com doutrinas anti-ressurreição, anticatólicas, como por exemplo a doutrina da reencarnação, que é incompatível com a ressurreição de Jesus e com a fé cristã. Então seja uma mistura de coisas que levam a muitos a perderem essa ordem de Jesus de ficarmos preparados. Então a gente se perde em tanta besteira, a gente se perde em tanta confusão, a gente se perde em tanta mentira e que acaba não vivendo a ordem de Jesus, que precisamos ficar preparados. Então vivemos uma vida despreparada, uma vida que nós não sabemos nem o dia e nem a hora e por isso nós não nos preparamos. E quantos, Nossa Senhora já falou isso em tantas aparições, quantas pessoas se perdem, quantas pessoas são condenadas, quantas pessoas descem aos infernos simplesmente porque não buscam a vida em Deus. Porque já não acreditam mais nas promessas do Senhor, não acreditam mais no Evangelho, não vivem as escolhas do Evangelho, só vivem olhando para si, para o próprio umbigo, para as suas próprias vontades. A vontade de Deus para nós, mais difícil que ela seja, ela é o nosso paraíso. Agora, a nossa própria vontade, muitas vezes regalada, tranquila, numa busca de uma felicidade, não importa os meios, a nossa própria vontade é muitas vezes o nosso inferno, porque ela foge, ela está distante dos pensamentos de Deus, distante da vontade de Deus. Então a gente vive dizendo que acredita em Deus, que busca Deus, mas vivendo numa mentira, porque existe uma separação da nossa vida com aquilo que nós buscamos rezar. Então Jesus vai dizer, ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Nós não sabemos o dia que o Senhor virá, da mesma forma que nós não sabemos o dia que vamos morrer. Mas da mesma forma que nós temos a certeza que um dia vamos morrer, tão certa também é a vinda do Senhor. Aí nesse dia não tem como mais fugir nem correr. Então Pedro disse, Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu, quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Pedro, tu serás o chefe da igreja, cabe a ti alimentar o povo, alimentar a igreja com essa verdade. Feliz o empregado, que o patrão ao chegar encontrar agindo assim. Em verdade vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Então você como pai, você como mãe de família, essa é a sua responsabilidade. Alimentar os seus filhos na autoridade de pai e de mãe com a verdade da palavra de Deus, com a verdade do Evangelho, preparando os homens, os filhos, as filhas para o dia do Senhor, para a sua vinda gloriosa, ou prepará-los para um dia irem ao encontro do Senhor.
Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, como muitos pensam, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Partirá ao meio simplesmente porque a pessoa já está dividida. Partir ao meio é dizer, já que é esta a vida que tu escolheste, tu viverás, tu eternizarás essa vida dividida. Uma metade para um lado, a metade para o outro, e nunca inteira. Ou inteira no Senhor, ou inteira nesse mundo. A sua vida já é dividida, partida no meio, e é assim que tu eternizarás a tua vida. Uma vida dividida, uma vida pela metade, uma vida fragmentada e não uma vida inteira na presença de Deus. E começar a bater nos empregados, embriagar-se como se os empregados fossem dele e não confiados a ele. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. E a quem muito foi confiado, muito mais será exigido. A mim e a você, que foi confiado muito, muito mais nos será exigido. A nós que a muito foi dado, muito também será pedido. E nós não temos desculpas. Você que ouve esse evangelho, você que me escuta todos os dias, você que busca a Deus em oração, você que tem uma experiência com Deus, da mesma forma que eu tenho, que eu busco a Deus, a nós o muito foi dado, portanto o muito nos será pedido. E o que vai nos ser pedido? Será pedido as nossas escolhas, será pedido aquilo que eu busquei, aquilo que eu vivi, aquilo que eu escolhi, aquilo que eu falei, aquilo que eu ouvi, a minha maneira de agir, de viver. Será que tudo isso foi pautado no querer de Deus, com quedas, com soerguimentos, ou as minhas escolhas estavam completamente longe do Evangelho, longe da vontade de Deus? É isso que vai me ser pedido. Você me conheceu, você conheceu a verdade, mas fez como a serpente, que conhecia a verdade de Deus e preferiu viver na mentira, enganando Adão e Eva. Conhecemos a verdade da palavra, conhecemos a vontade de Deus revelada em Jesus Cristo. E o que nós estamos vivendo? Estamos vivendo essa verdade ou estamos vivendo numa mentira e acreditando em tantas mentiras desse mundo? Portanto, é isso que vai nos ser pedido e cobrado. Que não sejamos ingênuos, irmãos. Nem eu e nem você não sejamos ingênuos. Nós vamos responder diante de Deus por todos os nossos atos e vamos eternizá-los após a nossa morte. Não dá para nós vivermos Deus é bondade, Deus é amor, Deus é misericórdia, mas não esqueçamos que não é Deus que quer nos condenar, mas são os nossos atos longe de Deus que nos condenarão. E do julgamento ninguém escapará. Não nos enganemos. A justiça de Deus vai agir. Deus é amor e misericórdia, quer a nossa salvação, quer. Mas são os nossos atos que vão dizer realmente o que nós queremos eternizar. Se eu estou vivendo já uma vida sem Deus, é isso que eu vou eternizar. Se eu já estou vivendo uma vida longe das escolhas de Deus, é isso que eu vou eternizar. Busquemos o Senhor, como diz o profeta Isaías, enquanto Ele se deixa encontrar. Que o Senhor lhe abençoe neste dia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.